Rios nem sempre são sinônimo de tranquilidade. Alguns escondem perigos extremos que podem mudar tudo o que você imagina sobre essas águas. Hoje vamos mergulhar numa jornada e revelar os segredos assustadores das correntes mais traiçoeiras do planeta. Desde águas calmas que parecem inofensivas, mas por trás dessa aparência pacífica, há algo que pode surpreender e assustar. Imagine um rio tão peculiar que nenhum ser vivo consegue sobreviver nele. O que torna suas águas tão mortais? Qual é o rio mais perigoso do Brasil? E por que esse rio tão estranho possui essas cores avermelhadas vibrantes? Qual o perigo se esconde nele? Essas correntes despertam espanto e fascínio, e você vai se impressionar com as características ameaçadoras de cada um deles. Então, não perca nenhum detalhe, porque o último da nossa lista pode mudar tudo o que você pensa sobre águas perigosas. Fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje vamos descobrir os 10 rios mais perigosos e assustadores do mundo. Número 10. Rio Wharfe. Começamos nosso vídeo falando sobre esse rio que consegue ser incrível e assustador ao mesmo tempo. O surpreendente Rio Wharfe está localizado em Yorkshire, na Inglaterra. Um corpo de água que até pode parecer tranquilo, uma calmaria que esconde seu lado mais perigoso. Medindo cerca de 105 quilômetros de extensão, desde sua nascente, esse rio é raso, com uma distância média de 9 metros de uma margem à outra. Porém, em um ponto específico, a distância entre as margens diminui para cerca de apenas 1 metro. Com esse estreitamento brusco, as correntezas que já são fortes ficam ainda mais poderosas, formando uma espécie de gargalo de força descomunal. A correnteza nesse ponto possui uma pressão muito forte, que acaba corroendo as pedras ali presentes. Toda essa turbulência esculpe túneis, labirintos e abismos profundos entre as rochas subterrâneas. Esse rio literalmente é famoso por engolir pessoas. Apelidado de rio assassino, suas águas são extremamente fortes e puxam para baixo qualquer ser vivo que caia dentro dele, prendendo sua vítima no labirinto de pedras escavado por suas correntezas subterrâneas. As pessoas que já caíram nesse rio nunca foram encontradas. Não é à toa que ele é rodeado por placas que sinalizam o perigo. Com certeza, o Rio Wharfe merece ganhar o título de um dos mais perigosos do mundo. Número 9. Rio Mississippi. O maior rio da América do Norte é mais um que possui altos níveis de periculosidade. Esse é o fascinante Rio Mississippi, com seus incríveis 3.766 quilômetros de comprimento, o rio mais longo da América do Norte e um dos mais longos do mundo. A lista de coisas que o tornam um corpo de água extremamente perigoso envolve animais selvagens como tubarões, touro, peixes lúcios e uma série de outros seres. Lá também ocorrem fortes correntezas subterrâneas e redemoinhos imprevisíveis, capazes de engolir para as profundezas qualquer ser que caia em suas águas. Um rio que passa uma imagem de calmaria, mas que é extremamente perigoso, principalmente para aqueles que se arriscam em mergulhar nele. Número 8. Rio Yangtze. Você vai conhecer agora o rio mais famoso da China. Este é o Yangtze, o maior rio da Ásia e o terceiro maior do mundo, com aproximadamente 6.400 quilômetros de comprimento. Considerado o coração da China, esse enorme corpo de água é cercado por uma natureza de beleza única, abastece populações e plantações, e também atua no transporte de pessoas, mercadorias e fornece trabalho para pescadores, barqueiros, entre outros. O ponto negativo é que toda essa importância econômica acaba trazendo sérios prejuízos para o equilíbrio natural desse rio tão importante. Além da grande poluição causada pelos resíduos industriais que ele recebe diariamente, matando grande parte dos animais que viviam ali, o Yangtze se torna ainda mais perigoso por um outro motivo: o alto risco de inundações. No ano de 2003, foi inaugurado um megaprojeto: a construção de uma grande represa que faria parte da usina hidrelétrica das Três Gargantas. Acontece que, com o enorme escoamento de água que provém da represa, o rio pode ficar sobrecarregado e extrapolar sua capacidade. Inundações causadas por ele já aconteceram. A quinta e maior desde que o reservatório foi construído aconteceu no ano de 2020. É aí que entra o maior perigo. A tendência a longo prazo é que ocorra uma inundação ainda maior, ameaçando todos os que vivem em suas margens.
incluindo cidades importantes como Xangai e Chongqing. Esses rios, com suas correntes implacáveis, desafiam a coragem de qualquer aventureiro, não é mesmo? E antes de descobrirmos quais são os próximos da nossa lista, já deixe o seu like no vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal e ative o sininho das notificações. Já se inscreveu e deixou seu like? Então agora vamos descobrir quais são os próximos rios mais perigosos e assustadores da Terra. Número 7. Rio Mekong. Nesse rio, o perigo não vem apenas da natureza, mas também das atitudes do homem diante dela. Atravessando 6 países do Sudeste Asiático, o incrível rio Mekong estende-se por cerca de 4.350 quilômetros e é considerado um dos principais rios dessa região, exercendo um papel fundamental tanto para o ecossistema local como para as comunidades ribeirinhas. Ao longo de seu curso, ele passa por comunidades e por densas vegetações, o tornando perigoso devido à presença de animais selvagens como crocodilos e cobras. Além disso, o rio possui uma correnteza muito forte, colocando em risco barcos e banhistas. Porém, um outro fator que faz desse imenso corpo de água ainda mais perigoso são as altas possibilidades de inundações. A crescente demanda por água, energia e infraestrutura das comunidades que vivem nas proximidades do rio tem colocado em risco o equilíbrio do ecossistema local. Ao longo de sua extensão, foram construídas barragens em prol de interesses econômicos que podem impactar drasticamente tanto a natureza como as comunidades que vivem ali. Acontece que, devido à sobrecarga que as barragens causam ao rio, a tendência é que, ao longo do tempo, ele não suporte e grandes inundações ocorram. Número 6. Rio Nilo. O rio mais importante da África é também um dos maiores rios do mundo e um dos mais perigosos. Este é o famoso Rio Nilo, um gigantesco corpo de água localizado no nordeste do continente africano e que possui cerca de incríveis 6.800 quilômetros de comprimento. O curso desse rio gigantesco passa por 10 países, encontrando cataratas e barragens e fazendo parte de atividades econômicas da região. Mas esse não é o motivo de ele estar nessa lista. Assim como os outros que estão nesse vídeo, o fascinante Rio Nilo também pode ser extremamente perigoso. Para início de conversa, não podemos esquecer de suas correntezas mortais, que podem vitimar qualquer ser vivo que entre nelas. Além disso, esse rio é o lar de incontáveis animais selvagens que habitam em suas águas ou margens, como o crocodilo do Nilo, um animal muito feroz e perigoso, ou até aranhas venenosas e mosquitos que podem ser letais. Apesar dos perigos existentes nele, esse rio é considerado o mais importante da África, porém, nos dias de hoje, passa por sérios problemas causados pelo homem e pelas mudanças climáticas. Número 5. Rio Zambezi. Um rio onde é o lar de milhares de hipopótamos violentos, crocodilos ferozes e tubarões fluviais, com certeza merece estar nessa lista. Localizado no centro da África Meridional, o fascinante Rio Zambezi é um dos maiores do continente africano, com cerca de 2.575 quilômetros de extensão. Sua região mais famosa são as surpreendentes Cataratas de Vitória, quedas d'águas fenomenais, com 1.708 metros de extensão e uma queda de impressionantes 99 metros de altura. Lá ainda existem outras quedas d'águas importantes e muito perigosas. A junção das cascatas, corredeiras e correntezas faz do rio Zambezi uma natureza de força descomunal. Mas não para por aí. Lá vivem animais extremamente perigosos como crocodilos, hipopótamos e tubarões prontos para atacar. Ainda existe a iminente possibilidade de inundações. Existe uma região do rio que as inundações são tão frequentes que um povo chamado Lozi, que vivem nas planícies de inundação desse rio todo o ano no período das chuvas, mudam-se para outra região onde o rio não inunda, formando um evento anual chamado de Kuomboka, considerado uma grande festividade. Número 4. Rio Congo. Um outro rio que também ganha destaque devido sua periculosidade é o surpreendente Rio Congo, um extenso corpo de água que passa por 9 países da África Centro-Ocidental. Considerado o segundo maior rio do continente africano e o segundo maior do mundo em volume de água, ele é muito longo e arqueado com uma extensão de incríveis 4.700 quilômetros. Mas o que o torna tão perigoso para entrar nessa lista? O primeiro ponto é que o gigantesco Rio Congo é cercado por florestas que formam uma densa vegetação.
onde vivem animais extremamente perigosos. Sem falar nos animais assustadores que habitam suas águas. Há ainda um outro detalhe. Esse é o rio mais profundo do mundo, com algumas partes que chega aos 220 metros de profundidade. Ele é tão profundo que até a luz não consegue penetrar. Número 3. Rio Amazonas. Mais um rio considerado um dos mais perigosos do mundo, sem dúvidas, é o Rio Amazonas. Localizado na América do Sul, esse é o maior rio em vazão de água no mundo e o segundo mais extenso, ficando atrás apenas do Rio Nilo. Seu curso de água percorre 3 países, o Peru, a Colômbia e o Brasil, atravessando a maior floresta tropical, com a maior biodiversidade do planeta, a floresta amazônica. Esse rio extremamente importante e repleto de vida não é só exuberante, mas também um dos mais perigosos. A combinação entre o rio e a floresta forma um abrigo perfeito para uma fauna muito diversa, com alguns animais que são extremamente perigosos. Nadar em suas águas se torna muito arriscado, já que você pode se deparar com animais assustadores como sucuris, ou ir parar em uma região do rio repleto de piranhas prontas para atacar. E olha que esses são só 2 animais perigosos entre tantos que vivem por lá, sem contar com suas correntezas potencialmente perigosas. Os riscos presentes no enorme rio Amazonas são muito reais. Número 2. Rio Xanai-Timpixca. Imagine um rio em que suas águas são tão quentes que fervem qualquer ser vivo que entre nele. Esse pode ser considerado um dos rios mais perigosos dessa lista. No Peru, existe um afluente do rio Amazonas batizado de Xanai-Timpixca, um corpo de água surpreendente e extremamente perigoso. O rio mais longo do mundo capaz de entrar em ebulição. Também conhecido como La Bomba, ele é famoso pelas altas temperaturas de sua água, que vai de 45 a assustadores 100 graus Celsius. Uma quentura extrema que se estende por mais de 6 quilômetros. Mas de onde vem essa água fervente? Apesar de não estar próximo de nenhum vulcão ativo, sua temperatura continua extremamente alta. Isso fez com que pesquisadores ficassem intrigados por muito tempo. Até que uma teoria surgiu. Segundo estudiosos, a fonte de calor desse rio fervente certamente provém de características geotérmicas não vulcânicas. Acredita-se que parte da água da chuva que cai na superfície da floresta amazônica entra em falhas subterrâneas muito profundas. Com isso, ela acaba aquecendo de acordo com o gradiente térmico, atingindo temperaturas extremamente elevadas. Em seguida, essa água quente se junta a fontes termais que alimentam o rio ao longo de seu curso. Para você ter uma ideia, o escaldante Xanai-Timpixca é tão quente que chega a ferver instantaneamente qualquer animal que caia nele. Então já sabe, nem pense em tocar em suas águas. Número 1. Rio Tinto. Em meio às montanhas na Serra de Huelva, na Espanha, nasce um rio muito impressionante, detentor de cores douradas e avermelhadas vibrantes. Lindo de se ver. Mas não se deixe enganar com suas cores chamativas, pois, em contraste com essa natureza extremamente bela, existe um rio muito perigoso. Batizado de Rio Tinto, um apelido que combina perfeitamente com o cenário, esse corpo de água adquiriu sua linda cor devido à presença de metais pesados existentes ali. Acontece que, segundo historiadores, há cerca de 5.000 anos atrás, os primeiros povos da região descobriram naquela área minérios considerados muito valiosos, dando início a uma mega exploração de cobre, ouro, prata e outros minerais, que perduraria por muito e muito tempo. Isso fez com que a água do Rio Tinto ficasse cheia desses metais pesados. Em consequência, o oxigênio em suas águas baixou de forma drástica. Além disso, a água se tornou ácida, com um pH de cerca de 1,7. São poucas as formas de vida que conseguem sobreviver por lá. Esse rio avermelhado também é muito perigoso para os seres humanos. Bactérias nocivas prosperam diante dessas condições. Por isso, o mergulho nesse belo rio deve ser evitado. Desde o belo e perigoso Rio Wharfe até o estranho Rio Tinto, cada um deles escondem perigos implacáveis. Depois de conhecer esses rios assustadores, fica difícil não se perguntar: o que mais o planeta esconde em suas águas?